e eu sentei na mesa com grandes bancos e grandes privates, e aí eu explicava a metodologia, explicava o negócio, e o Bruno estava comigo na época, ele já não era mais o CEO, quem tocava a operação era eu, ele também estava, mas também estava em outras unidades de negócio. E eu me lembro nitidamente que os homens eu falava e eles olhavam para o Bruno meio que confirma o que ela está Para falando? confirmar. Nossa, Sim. mas isso me dava assim. E eu fui trabalhar para que tudo acontecesse na minha vida. E eu fui o pilar de uma casa, eu fui a pessoa de sucesso, o orgulho da família, né. E eu achava que o dinheiro traria essa felicidade, essa paz. E eu descobri que não. Oi, família! Seja bem-vindos a mais um podcast, O Próximo Passo. E hoje nós vamos falar de uma temática muito importante: como conciliar a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional. Principalmente nós mães que somos apaixonados pelos nossos filhos, que queremos ter saúde emocional, que queremos investir na nossa casa, no nosso relacionamento, mas equilibrarmos toda a nossa rotina também com os nossos sonhos, os nossos propósitos e o nosso projeto pessoal. É um grande desafio. Muitas pessoas se perdem nesse caminho, adoecem, geram ansiedade, se frustram, mas a vida ela é cheia de percalços. E na verdade, o sucesso ele não está em não fracassarmos, mas no que nós fazemos com os nossos fracassos. Não está não ter perdas, mas o que fazemos com as nossas perdas. Não é não ter culpa, mas o que nós fazemos com elas. E para falar sobre essa temática, representando aí muitas mulheres e mães, a Mira, que já está aqui comigo em vários episódios, trazendo as discussões. Vai ser boa hoje, hein, Mira? Vai ser uma delícia, temos muita coisa para conversar hoje. E para falarmos dessa temática tão importante, a nossa convidada Fabiana Teixeira, obrigada por participar e aceitar o nosso convite, para falarmos sobre esse equilíbrio e os percalços que nós temos nessa trajetória. Então, seja muito bem-vinda ao nosso programa podcast, O Próximo Passo. Obrigada eu, Camila, que prazer te conhecer pessoalmente, já conheci um pouco do seu trabalho, mas é um prazer maravilhoso estar com você. Admiro você enquanto mulher profissional, é um Obrigada. prazer rever a Mira Que também. delícia, né? Obrigada, viu. Depois de bastante tempo. Muitos anos, já não vamos falar quanto para Não, não. não expor a nossa idade, né, apesar que todo mundo já sabe, eu tenho o maior orgulho de Não, falar você dela, tá super e bem. prazer estar aqui com vocês, e a gente poder fazer esse debate gostoso e trocar experiências. Eu tenho certeza que eu e o pessoal de casa vamos sair daqui muito enriquecidos com tudo que você também pode passar pra gente. É um prazer estar aqui. Com Obrigada, Fabi. E certeza. assim, a próxima vai ser numa quadra de beach tênis, tá? Que já sei que você é beach tenista, também sou. Vamos Verdade. jogar, hein? Já joguei com a sua irmã, quero jogar com você agora. Ai, que delícia. Bom, vamos falar sobre este equilíbrio e, na real, não é fácil. Nós, todas mulheres, sabemos que se somos comprometidos com o nosso lar e queremos também ter uma carreira, em muitos momentos a gente tem que lidar com a culpa. Fabi, eu queria que você me falasse qual foi um dos momentos que mais você se sentiu perdida, assim, culpada, angustiada, por tentar equilibrar e às vezes sentir, acho que eu não estou dando conta. Aconteceu já com você? Nossa, aconteceu e acontece. Eu acho que acontece, sempre. Mas assim, o primeiro momento que eu me lembro que foi o mais difícil é conciliar, pós-filho, né, conciliar a carreira profissional, todos os nossos anseios enquanto mulher, enquanto profissional, depois como mãe, como esposa, nós somos multitarefas e temos muita coisa para conciliar. Esse primeiro momento, eu acredito que foi a minha ida, né, que foi o corte do cordão umbilical, a minha ida ao Big Brother, no qual eu tive que deixar o meu filho com 5 para 6 aninhos e ficar lá 3 meses longe dele, sem nenhum tipo de contato. Foi difícil, né? Foi Você muito chegou difícil. antes a gente estava conversando, você falou que teve até sentiu depressão já no finalzinho do programa. Me fala, como é que foi isso, assim, para você? E como é que você conseguiu falar: "Nossa, eu não tô bem, tô me sentindo que eu cheguei no meu limite"? É. O confinamento é uma
eu falo que é uma prisão de luxo, né? Uhum. E eu me esgotei bastante lá. Eu ganhei todas as provas, muitas provas, né? Várias premiações, várias lideranças. Então eu fiquei muito foco, né, das pessoas. E é um estresse muito grande, né? E vocês veem a própria Globo, né? Ela tem o interesse delas é que o conflito aconteça ali Uhum. para isso gerar O show, né? audiência, É o né? entretenimento, O né? entretenimento, as pessoas gostam disso. E esse estresse foi muito grande comigo, né, e eu tive, assim, os últimos 15 dias, uma depressão que foi acho que a primeira vez que eu senti depressão na minha vida. Eu não sabia que existia. Eu achava Entendi. que a depressão era, tipo, nossa, depressão? Uma frescura, eu não tenho tempo de ter depressão. Eu tenho que correr, eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo para isso. E lá, como a gente tem tempo, lá é o ócio, Uhum. você fica 24 horas ociosa, eu desenvolvi essa depressão. A TM, desenvolvi lá, que é, né, esse apertamento da face, então alguns problemas vieram de lá. E depois fui tratando Que é isso psicossomático, né? psicossomático, né, o corpo fala, né, Não, o corpo fala. O corpo fala dá muito. sinais, né, de que a gente não tá bem. Então o meu primeiro sinal foi, um cansaço físico muito grande, eu senti um Uhum. cansaço, não tinha vontade de nada, só chorava, e também essa dor de cabeça constante, esse apertamento, que o próprio Bial, num momento, falou: "Olha, Fabiana, você já percebeu que quando você fica nervosa, você mastiga o maxilar?" E aí eu me dei conta de que eu estava completamente estressada. A ponto depois de chegar a quebrar um dente e tudo. E Nossa. de níveis de estresse, né? Níveis de E estresse, é é. engraçado que a mulher, ela tem estatisticamente, mais chances de adoecer psicologicamente do que o homem. Por Ma quê? É, exatamente. Não necessariamente porque ela é mais fraca, eu não acredito nisso, mas é porque a gente se entrega mais. A Até porque eu mulher acho que ela é muito mais muito mais forte. Muito forte. mais. Então as pessoas falam: "Ah, mas a mulher é frágil", principalmente no mercado de trabalho a gente ouve muito isso, né. A mulher é mais frágil. Não, é que a mulher se doa num nível, a mulher se entrega Ela é num muito mais nível muito, comprometida. Trabalhar com muito. mulher, eu acho um comprometimento muito maior. Não, eu adoro as minhas líderes mulheres que eu falo: "Ai, Camila, você tem uma preferência", mas não é, eu tenho muita afinidade com trabalhar com mulheres. Tem mulheres que falam: "Ah, uma mulher fofoca, mulher isso". Gente, a mulher quando ela é comprometida, não tem pra ninguém. Ela é imbatível, Não. ela é E invencível. mesmo a mulher que tem filhos: "Ah, mas ela tem filhos", é impressionante, ela dá conta de criar. Até uma colaboradora que cresceu comigo, 4 filhos e ainda era uma brilhante profissional e uma excelente mãe, apesar dela sempre falar: "Ai, meu Deus do céu, talvez eu não dou conta disso, não dou conta daquilo", todas Tá tudo nós, certo. né. Agora a mulher adoece exatamente por essa responsabilidade que nos veio, até porque nós tivemos que lutar tanto pelo nosso espaço, e até hoje temos que lutar. Eu não sei a sua experiência, depois eu quero ouvir um Muito, ainda mais pouquinho. o tempo todo, O né, a tempo gente tem todo que provar. a gente tem que provar que a gente Uhum. dá conta, de que a gente é boa, que a gente sabe o que a gente está falando. Me lembro numa época da fusão da Escola da Inteligência, quando eu fiz uma das maiores operações do mercado de educação, brasileiro. E eu sentei na mesa com grandes, bancos e grandes, privates, e aí eu explicava a metodologia, explicava o negócio, e o Bruno estava comigo na época, ele já não era mais o CEO, quem tocava a operação era eu, ele também estava, mas também estava em outras unidades de negócio. E eu me lembro nitidamente que os homens, eu falava e eles olhavam para o Bruno meio que confirma o que ela está Pra falando? confirmar. Nossa, Sim, mas isso me dava, assim, um estresse. Eu falava: "Gente, mas sou eu que estou tocando, eu sei o que eu estou falando". Mas o mercado, ele é tão machista, é tão enraizado, É então estruturado, isso né? exige muito de nós. E aí a gente quer ser perfeita no trabalho, quer ser perfeita em casa e quer gerenciar o lar, porque: "Ah, mas mesmo quem tem ajudante", eu sempre tive ajudantes, só que eu tenho que administrá-las, você tem que cuidar, você tem que orientar o que exatamente. tem que fazer, a hora do remédio, e o pai faz, mas o pai, eu falo que a maioria, não podemos generalizar, mas a maioria faz on demand. Então, se você manda, ele faz. Agora, o que você não mandou, ele não vai pensar que tem que fazer, Meu marido fala: raramente. "Mas você tem 2 empregadas, você tem 2 ajudantes". Eu falo: "Meu amor, mas a casa não anda sozinha". É, "Amor, mas você vai viajar, você demora
dias, horas se arrumando, e ele simplesmente levanta da cama, toma um banho e pega a mala. Gente, fala sério, né? Como se Mas na próxima vida, se houver, Deus, por favor, eu quero vir homem, eu quero ter essa é mais experiência fácil, né, de, Fabi? de ter uma Não, única gente. função. Não, Eu quero exatamente. ter. A gente não. Eu sou muito, eu acho que, pelo que você falou, muito parecida com você. Eu sou muito focada. E eu sou o meu pior carrasco. Eu sou extremamente exigente comigo. Eu sou uma pessoa que eu determino e faço aquilo acontecer. Então, assim, tanto é que eu ainda comentei com você, eu ganhei quase que todas as provas, né? E tinham acho que 10 lideranças com 16 pessoas, das quais 4 eu ganhei, 3 consecutivas, e uma eu desci para uma miganha. Então, assim, eu me lembro de uma frase que o Boninho falou para um dos participantes: "Vocês não foram capazes de vencer a Mama", que meu apelido era Mama por ser a mãe do Igor. E o meu Porque era a única mãe bonequinho que tinha. única mãe, e a única casada. E o meu bonequinho era a Mulher Maravilha. E a minha primeira prova de comida, ele falou assim: "A gente tem orgulho de ver você nas provas". Então eu sempre fui muito focada, muito determinada, desde muito nova, com 12 anos eu tive que trabalhar, né. E eu acho que isso faz, a mulher quando ela é muito focada no que ela faz, gente, a gente só não domina o mundo, porque a gente acha que falta um pouquinho de tempo para nós, né, porque a gente já faz muita coisa, né. Não, e, e, Eu e a acho que a gente conta. domina, sabia? Eu acho que a gente acaba E a gente tem que dominando. provar o tempo Acho que hoje todo. Se as você é uma mulheres mulher mais nova, você tem que provar que você é nova. Se você é uma mulher de corpo bonito, você tem que provar que você chegou lá que você porque tem você conteúdo. tem capacidade, Exatamente. porque não é só um corpinho. Daí o meu problema, né, que eu falei para vocês que eu tive essa sensação, será que eu vou fazer uma revista masculina ou não? Eu como apresentadora, como jornalista, será que é esse caminho que eu quero tomar? Será que eu quero só fazer, só ter essa experiência ou só ganhar esse dinheiro que vai me ajudar muito, né, na vida financeira? Eu tive todo um cuidado também para chegar a definir. Por quê? Porque nós somos julgadas muito mais pela sociedade, e inclusive pelas próprias mulheres. Então é por isso que a gente adoece. Porque, assim, além de tudo, os padrões que nós colocamos para nós é muito grande. Então a gente tem que se autoafirmar para nós mesmos, que nós damos conta. Depois nós temos que Exatamente. afirmar na onde No nós meio estamos No meio inseridos. social, social, Exatamente. Então o desgaste mental é muito grande. Por isso extremo. que as mulheres adoecem muito mais do que os homens. Então, o que eu tenho percebido é que nós precisamos olhar para nós mesmas, entender qual é esse limite, né? O que que é possível ser feito, o que é possível não ser feito. Eu já tive 3 vezes esgotamento, que os médicos identificaram, os psiquiatras, como eles na época eles falavam: você está com um esgotamento, você tem que parar um pouco, Que é o tirar", burnout que hoje eles que é falam o tanto. burnout. Aham. É. E aonde eu desenvolvo, assim, ansiedade, meu coração acelera quando eu tenho que fazer tudo, assim, e eu fico desesperada, porque eu tenho um comprometimento com aquilo que eu tenho que fazer, que eu me dou de uma forma. Então, assim, eu desenvolvi isso. Então, eu falo que uma vez por ano eu tenho essa coisa que eu preciso parar, porque senão eu fico esgotada. É e incrível isso. interessante, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês duas. Nós estamos aqui diante de duas mulheres que se expõem, são bem-sucedidas e se expõem na rede social, né? São mães, mulheres, empresárias. E como é que vocês fazem? Qual é a dosagem correta da vida real, da vida virtual, o que vai ser exposto na internet por conta de maridos, de filhos, de privacidade, considerando que o trabalho hoje, muito do trabalho de vocês vem de redes sociais também. Qual é o equilíbrio? Como vocês lidam com isso? Bom, a Fábio pode falar mais. Eu exponho até muito pouco, mas fala você primeiro, Fá, vamos ver. Como é que é É, para você isso? eu quando eu saí, né, do Big Brother, não existia rede social. Então eu vim da presença VIP, daquele trabalho de estar muito fora de casa, trabalhando muito e estar correndo para um lado do outro, para o outro. E aí a rede social apareceu por ser uma figura pública, né? E as pessoas queriam saber da minha vida e estar mais próximo, né? Do fã-clube, que antigamente tinha Uhum. fã-clube, né? Nossa, Hoje nem sei, né? verdade. E hoje é seguidor, É, né? aham. E aí, para ter essa proximidade com o seguidor, ele quer o quê? Ele quer ter o contato, principalmente
esse seguidor que hoje é nacional, eles me conheceram onde? Num reality, gente. Uhum. Olha o meu dilema. E eles querem esse contato da Fabiana real, né? Uhum. Então eles querem saber o que eu tô comendo dentro da minha casa, o que eu tô. E o meu marido não gosta dessa exposição. Meu filho também não é muito de aparecer. Uhum. E eu preciso preservar esse limite. Uhum. Então eu sempre procuro trazer um pouco do meu dia a dia, desde que eu não Expõe invada o eles. espaço deles. Quando eles querem, eles aparecem. Quando eles querem gravar, quando a gente quer fazer uma brincadeira, eu seguro eles. E a minha também exposição. Ao longo dos anos, porque era uma coisa nova também para mim, né? Tá, claro. Eu fui, e é para todo mundo, né, rede social, eu fui percebendo o que fazia sentido expor e o que não fazia Uhum. sentido. É claro que a gente sempre quer mostrar o que é de bom, ajudar o outro, agregar, né? Uhum. Principalmente eu que falo na minha rede social com mais mulheres, o que que eu quero incentivá-las? Eu quero trazer conteúdos de moda que eu gosto, de beleza, de como se arrumar, se cuidar, de filhos. Hoje um pouco menos, porque o filho vai ficando mais velho, então hoje a minha troca é com as mães mais de adolescentes, né? Uhum. O que que vocês estão enfrentando? Esse essa fase, que é uma fase também, eu falo assim, que às vezes cresce, vai crescendo, os problemas mudam, né, são outros. Então essa troca, eh, mais, eh, a parte de apresentadora, de jornalista, os programas. Então eu tento segurar um pouquinho o que expor. De uns... Antes não, antes eu ia colocando no meu dia a dia, hoje eu seguro um pouco. E antigamente você estava dizendo que se exigia muito a sua presença física e hoje você consegue trabalhar sem estar tão longe de casa. Sim? Sim, mas eu acho que a internet nos faz trabalhar até mais. Mais. É. E você percebeu, que a internet, apesar de ter ajudado, você diz: "Olha, Camila, a gente consegue estar mais tempo em casa, enfim, fazendo", mas você acaba estando conectado o tempo todo, é como se o trabalho não desligasse, Meu certo? marido fala isso pra mim, Não Fabiana, desligasse. você tem que dosar isso aí, né, dar um pouquinho de tempo, porque você tá aqui o tempo todo, né, o celular. Ele é o nosso despertador. Ele às vezes é ele é a nossa agenda. Uhum, uhum. Ele é o nosso telefone. Ele é o meio de comunicação, Ele de falar com o filho, E às vezes até tá para a gente conseguir viajando. desfrutar o real, né, desfrutar o aqui e exatamente, no agora. momento. Você Porque sente, assim, esse desafio, você se policia para assim: Cara, agora eu ma preciso viver". eu tive momentos de ir viajar e tá mostrando tudo, porque no começo, assim, Aham. porque primeiro que era muito novo pra mim, aquela realidade, né, de estar, por exemplo, em Nova York. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, eu gravei tanto, tanto, e depois por um tempo eu parei e meu marido olhou pra mim e falou assim: "Amor, mas você vai ver tudo quando você chegar lá, no Brasil?" Te deu um choque de realidade. E né. Eu precisei aprender, né, porque eu queria mostrar para eles, porque eu também vim de um lugar que muita gente que me seguia, talvez não tenha condições de ir, então eu queria mostrar. Aham. E era uma descoberta para mim, né. Uhum. A neve era uma coisa que eu queria estar, então assim, e daí eu me pensei: "Espera aí, eu preciso também mostrar tudo?". E isso eu vim ao longo entendendo ao longo do tempo e me privando um pouco, a Fabiana um pouco mais também, mostrando um pouco menos. É. Até porque a rede social, ela é uma grande fonte de saúde de doença mental. Eu acredito muito nisso. A comparação, não sei se você sabe dessa estatística, mas o cérebro, ele se compara em milésimos de segundo quando você é exposto a determinado, né, a situação, seja no relacionamento, educação de filhos. Parece que a grama do vizinho, como diziam os nossos avós, é Eu sempre falo mais isso. verde. Só que hoje nós não temos só o vizinho da direita e da esquerda, nós temos bilhões de vizinhos. E a gente tem que lidar com o nosso cérebro o tempo todo se comparando e levando para uma realidade que muitas vezes não é como a sua, porque você compara o seu o palco do outro com os seus bastidores. E eu falo muito sobre isso na minha rede social, Isso é muito Camila. legal. Sabe por quê? Porque eu andei no meio percebendo que, eu tento na minha rede social sempre, sempre ter o mais real possível. E eu falo para as pessoas: "Gente, por trás dessa foto linda existe uma produção,
existe um bastidores. Tanto é que eu cheguei aqui, primeira coisa que eu falei para você, eu posso pôr um spoiler? Eu posso pôr um bastidor? Porque eu vejo, inclusive, no meio de influenciadores, Sim. pessoas que parecem ter uma vida da qual elas não têm. É uma realidade completamente distante da vida real. E que eu falo, gente, como que consegue vender, sustentar para mim é uma mentira. Uhum. É a realidade cheia de filtros, né? É aquela ou é a família muito doriana, ou é a mãe extremamente perfeita, ou é a mulher, tão perfeita, com o corpo tão perfeito. Então, são coisas que acabam gerando, em mim, que trabalha com isso, indignação, e Uhum. eu acho que na outra mulher que não entende que isso não é, que é A uma falsa realidade, realidade. Isso que uma você falou, comparação. uma comparação e um incômodo. Meu Deus, eu não me encaixo nesse padrão. Exato. E aí, o tempo todo estando insatisfeita com a sua vida. O tempo todo você olhando para a vida do outro. Gerando uma ansiedade. Exatamente, gera ansiedade, gera complexo de inferioridade, gera depressão. Você sabia que uma modelo, ela tem 3 vezes mais chances de desenvolver um transtorno mental do que uma mulher fora do padrão? Hum. Mas se ela tá dentro do padrão, se o que ela apresenta é o que todo mundo quer ver. Mas exigência por trás de tudo isso, Exatamente, mas preço. como ela se vê? E como é que a gente tá falando, como é que eu me cuido diante de todas essas exigências que eu recebo do mundo? A comparação, porque ela não tá se comparando com a que tá fora do padrão, já tá se comparando com aquela que tá no padrão, né, e parece que talvez o nariz dela não é tão certinho como o da outra, ou o peito, você vai sempre encontrar desafios e defeitos Uhum. dentro do seu corpo. Então, você ter esta vida que te vendem, que se você chegar lá vai ser feliz, é uma mentira e a gente pode falar porque a gente conhece, não conhece várias pessoas que chegaram lá e estão à base de Rivotril, ou estão angustiados, ou estão deprimidos, ou pensam em suicídio, ou se automutilam, porque nos vendem a ideia de que se a gente chegar lá num casamento, né, num cara super bacana, eu tenho dinheiro para viajar, eu conquistei profissionalmente, eu tô em paz. Não, porque a paz vem aqui, ó, de É, eu dentro. tive mas eu passei por muitos episódios, assim. Esses tempos atrás eu estava no Guarujá, a gente tem uma casa lá, e eu conversando com os meus seguidores, eu falei assim, eu não sei, não me lembro, eu acho que eu estava ao vivo. Eu falei, eu quase não venho aqui. Eu quase não usufruo daquilo que eu conquistei. Eu tenho o tempo todo trabalhando, buscando e fazendo, indo atrás e cumprindo, e não usufruo daquilo que eu conquistei. E quando eu era menina pobre lá atrás, eu falava: "Quando eu tiver isso, vai ser assim", e não é nada desse jeito. A minha vida não é nada daquela que eu achei que fosse. Uhum. Apesar de ter muito mais, talvez nem sei, 10, 20 vezes mais do que eu imaginei ter um dia. Poderia ter. Entendeu? E tive vários momentos de pensar: "Nossa, né, eu era mais feliz talvez quando eu era mais pobre", Uhum. porque a gente vai aumentando o padrão e aumentando a exigência É, e o padrão de exigência também. A exatamente. gente vai se tornando e às vezes Fica insaciável, é, né? e teve momentos que eu me vi assim: "Gente, mas espera aí, eu já cheguei lá, por que que hoje eu não Por não que que eu consigo". continuo nesse ritmo? Nesse ritmo, nessa busca constante, o que está acontecendo dentro de mim? E isso é muito Mas é bom legal. chegar nessa percepção, né, Cá, porque aí Não, dá para fazer um filtro, né, porque de você pelo menos tem a prioridades. consciência de que Claro, tem alguma coisa de errado já que é um está acontecendo. Eu acho que passo é um importante, é um passo passo importante, né, importante. você ter essa Claro, consciência. claro, é muito E daí o que que importante. você vai fazer agora com Porque isso? muitas mulheres que, nos estão nos assistindo, nos admiram e olham, e às vezes elas se sentem: "Ah, nossa, minha vida não é tão interessante", E tá ou não, ou "A minha vida, meu casamento não é assim", só que toda vida tem os seus desafios. Meu pai tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que o sucesso é muito mais difícil de ser trabalhado do que o fracasso. O sim. sucesso tem que lidar com muitas variáveis. E não necessariamente o sucesso te traz paz, felicidade, tranquilidade. Claro que a ausência dos recursos, quando você precisa levar um filho no médico e não ter, claro que nós estamos falando que isso é uma dor, mas, o excesso não vai te garantir essa felicidade. E não Não. vai, e a gente pode falar, porque eu cheguei lá. Em muitos aspectos, você chegou lá em muitos aspectos. E muitas mulheres olham para nós, e eu queria te fazer uma pergunta: o que que hoje faz a Fabiana feliz?
que te faz feliz? Eu acho que o que me faz feliz completamente é tudo aquilo que o dinheiro não compra. A gente chega lá para descobrir isso. Eu fui trabalhar com 12 anos, quando eu falei para minha mãe assim, nossa, até me emocionou falar isso, porque, mãe, eu não nasci para ser pobre, a gente tinha perdido tudo. A Vocês gente tinha tinham uma uma vida muito certa boa, e perdemos tudo. E eu lembro da minha mãe chorando, e a gente estava num momento difícil, assim. Minha mãe teve que trabalhar, ela foi lavar roupa para estudante. Uma mulher que tinha lavadeira em casa, Uhum. né? E eu, com 12 anos, falei: "Mãe, tem problema, amanhã eu vou começar a trabalhar". E eu no amanhã eu fui trabalhar. E eu falei: "Porque eu não nasci para ser pobre". E não era a frase "não nascer para ser pobre", era eu mereço mais, Uhum. você merece mais, eu não quero essa dor para você, nem pra gente. Eu vou tirar vocês desse lugar. Eu não pertenci para mim era um lugar de não pertencimento, eu não Uhum. pertencia ali, né. E e eu fui trabalhar para que tudo acontecesse na minha vida. E eu fui o pilar de uma casa, eu fui a pessoa de sucesso, o orgulho da família, né. E eu achava que o dinheiro traria essa felicidade, essa paz. E eu descobri que não, que óbvio que é ótimo, que traz tudo de bom, é ótimo, e eu acho que a gente tem que ter essa ambição sadia e tem que sim se movimentar, né, e mudar, mas não é só sobre isso, é o que fazer através, quantas vidas a gente pode mudar através dele, né. Então essa felicidade eu descobri assim, E É, ser mãe te faz que feliz? nossa, eu acho que eu acho que a descoberta como mulher é é o amor mais puro, genuíno que alguém pode ter, eu acho que é uma das maiores alegrias. Eu quando eu era menina, eu achava que eu ia trabalhar, trabalhar, e na minha época de muito trabalho, né, eu fiquei grávida, tipo, no auge como apresentadora aqui em Ribeirão. E eu me lembro que eu chorei bastante na época, né, porque eu não estava preparada, porque eu planejo as coisas, Hum. e eu não tinha planejado aquilo. Aquilo tinha saído do meu controle, né, e eu achava que: "Nossa, e agora, né, eu tenho tanta coisa para fazer, eu quero tanta coisa, eu quero ser tanta coisa", e eu descobri que eu podia ter tanta coisa depois de ser mãe, e fui ser viver grandes sonhos que eu tinha depois de ser mãe, Pois. entendeu? E tá tudo certo. E pra mim foi assim, E o filho nos salva um pouco de nós mesmos, assim, né? salvo, Ele muito. salva a gen eu falo que os filhos nos salvam de nós mesmos, assim, porque senão tudo fica para nós e de repente é um amor que te faz sair um pouco de você, do seu até da sua loucura, das suas angústias e entender que existe alguém que depende, que precisa de você. Eu falo que é uma descoberta que só quem é mãe sabe o que é. E os desafios, É né, impossível explicar em e palavras o o que é, né. sentimento de ser mãe Não. não é uma palavra, ser mãe é um sentimento, né. Não, é um turbilhão, É, assim, é um turbilhão. E tem hora que a gente ama, e tem hora que a gente se sente tão perdida nesta função, principalmente nós que temos essa rotina profissional fora. muitas vezes. Nossa, e a culpa que a gente Como é que foi carrega. para é você isso que eu ia deixar? te Nossa, falar. eu ti Quando você saiu do Big Brother, que você falou que fazia esses eventos fora, seu filho tinha 6 anos. a culpa ela aconteceu antes de ir já, E já né. é, antes de ir já Eu já gerou. ficava assim: "Nossa, eu vou, mas meu filho tem 5 anos, 6 meses, eu não tenho mãe". Porque quando você tem a mãe, Sua mãe já era falecida. minha mãe já era falecida, e minha mãe faleceu, eu tinha 26 anos. Eu tive o Igor aos 30. Aos 30 anos. É. Então, assim, já era difícil, né, porque mãe, não sei, a mãe ajuda, né, a mãe tá Claro, sempre, É e disponível, minha né. mãe era uma avó era uma mulher inacreditável, uma mãe inacreditável. Então, assim, eu tinha essa falta já, né. E aí eu tive que criar uma rede, né, de ajuda.
a minha funcionária de casa, que já estava comigo desde quando o Igor nasceu, a minha sogra, o meu ex-marido. Então você tem que criar essa rede de apoio, né? E o que é normal, que a mulher precisa mesmo no dia a dia dessa rede de apoio. Senão a gente surta também, Aham, né? aham. Sei que é mãe de 3, né? Imagina a dificuldade. Mas ficar fora 3 meses sem saber se seu filho. Aquela mãe que ia lá Não ver sabia se o filho tá nada, respirando, né? não Aham. tinha E nesses 3 depois, meses. sem saber se tá doente, o que que tá acontecendo. Nossa, Nossa, é muito difícil. E depois, pós Big Brother, fazer os eventos. Presença VIP. Uma hora tá em Goiânia, outra hora tá em Alagoas, cada hora num lugar. Não, e Tinha você dia de tava numa 4 voos. depressão, né? E aí você tava se recuperando também desse pós-Big Brother que não foi fácil. Uma depressão, que eu acho que eu fui melhorar depois de uns 6 meses, assim, pós Big Brother. Aí você tem que se reconectar Re- com esse é, filho, né? Para que essa conexão ela aconteça, ao mesmo tempo se recuperar mentalmente, emocionalmente disso, e não deixar a janela de oportunidade passar, porque Exatamente, porque no outro ano vai ter outro programa, ou as coisas vão passar, né? E você tem que aproveitar essas oportunidades e capitalizar, né? Porque exatamente. afinal de contas eu fui lá para isso, né? Para capitalizar, para Cap- mudar. E eu tive uma mudança também nesse cenário financeiro. Então eu precisava buscar, né? E tudo que a gente faz é engraçado. Depois que você é mãe, é como se tudo que eu fazia era por mim, mas para ele. exatamente. Então a gente carrega a culpa, mas a gente sabe que a gente está tem um fazendo para propósito, ele, tem um que é para mudar o propósito, futuro né. deles, que é para não deixá-los passar por aquilo que a gente já passou. Uhum. E Cá, vou te fazer uma pergunta, eu conheço bastante sua realidade, você viaja bastante a trabalho, mesmo hoje já numa condição até uma das muitas perguntas que a gente recebe dos seguidores. Tem muitas mães, tem 2 realidades, né, das mães que precisam trabalhar e deixam seus filhos com rede de apoio, em creches, enfim, e as mulheres que optam por trabalhar e porque faz bem. A Camila é uma pessoa que viaja muito a trabalho, conheço bem a rotina dela, mesmo já num patamar que às vezes nem não precisa ir mais. Como é que você sente a culpa? O que que você organiza dentro de você em relação a isso? Porque eu sei que seus filhos, toda vez que você viaja a trabalho, eles choram. Eu conheço bastante os filhos dela. Eles choram, mamãe depois eu não quero fazer um vai, adendo aí. Faz aí, antes de eu mamãe não responder. vai, mamãe, deixa eu ir com você. E não dá, são viagens profissionais, enfim. Pode fazer ou pode responder. Quer fazer uma Eu, 10 eu vou, eu vou falar você falou assim, por não, às vezes não precisar. É uma precisão que é É nossa, nossa, Não é precisar uma, é, financeiramente, mas financeiramente não, mas é uma necessidade necessidade nossa de ser dessa, útil, né? é uma Porque utilidade. Eu não sei você, né? Mas eu falo, às vezes meu marido fala assim: você acha que você precisa trabalhar assim? Você acha que você. Mas você não precisa. Ou as pessoas, as minhas amigas, falam isso pra mim. uhum, E olha que o Igor tem 18 anos. é, Eu falo, mas eu quero, mas eu gosto, mas me preenche. Eu me sinto produtiva. Não é o dinheiro, uhum, entendeu? Eu não falei que o dinheiro o dinheiro é uma aham, consequência do que aham, você aham. faz, entendeu? É, esse prazer, essa coisa que parece que você sente viva. Tanto é que eu frequento muito casas de idosos, né? E eu pergunto muito para eles. E eles falam assim, ó, que ser produtivo, eles estão lá, eles estão pintando. Ser produtivo faz a gente se sentir útil mesmo, Uhum. né? E é tão interessante porque, assim, se uma mãe opta por ficar em casa, ou se ela trabalha por necessidade, ou se ela opta por trabalhar, nessas 3 realidades, nenhuma dessas escolhas te garante ser uma boa mãe. Uhum. Ponto. Não é o que você faz, né, se você trabalha ou não trabalha, fica em casa. Conheço mães que se dedicaram 100% com os filhos e não têm paciência.
tá sempre esgotada, joga na cara, eu parei minha vida por sua causa. Conheço mães Frustrada. frustradas, Olha isso, mas carrega essa também, ao mesmo tempo, frustração. conheço mães que pararam de trabalhar ou que não trabalham por opção e são bem resolvidas e curtem a Uhum. maternidade, que tá tudo E tá certo. tudo bem. E tem aquela mãe que precisa trabalhar e tem aquela mãe que opta por trabalhar, que é o nosso caso hoje. Eu sempre falo que o meu trabalho me trouxe muito sentido de vida. Como você fala, eu gosto porque eu vejo que eu toco as pessoas. Você tocou Preenche um lado, né? exatamente. E para mim, o meu trabalho sempre foi um motivador, porque como eu trabalho com educação emocional, quando eu saio de casa e às vezes o Augustinho e a Alice faz aquela mãe ou aquele birra, eu sou muito segura do porquê eu faço o que eu faço. Se as mães ficarem sempre inseguras, isso também passa para a Com criança. certeza. Então, assim, a mamãe vai, mas a mamãe volta. E a mamãe trabalha, ah, mas você já tem dinheiro. Sim, mas a mamãe não trabalha só por dinheiro. Porque eu quero que meu filho olhe para mim e fale assim: poxa, minha mãe tem prazer naquilo que ela faz. E eu sei que eu estou educando eles para um dia profissional, não só pelo aquilo que eu vou ensiná-lo ou na universidade, mas ele vai ver a mãe dele realizada E o exemplo arrasta, profissionalmente. né, também, né? Arrasta, exatamente. Agora, o que que é sempre muito importante, no meu caso, que eu trabalho muito com as crianças, para que eles se coloquem no meu lugar de que eu sou uma mulher antes de ser mãe, que eu também tenho os meus sonhos, porque a mãe se sente muito culpada de sonhar, se o filho não tiver Por fazer parte 100% daquele sonho. e eu pensava nisso, por isso que eu acabei de falar pra vocês, que eu chorei aos 29 anos quando eu descobri que eu estava grávida. Porque na sua mente estava tudo Porque eu não sabia o fadado. que era ser mãe, né, pra mim Exatamente. era um novo, Não, então e o medo assim, de e o tudo aquilo. medo de assim, não, tive Mas meus e agora? filhos, Eu e os pelo meus contrário. sonhos? Não, e é tão Como se engraçado fosse que meus interrompido. maiores ganhos, e o seu também, eu tenho 3 filhos, e tudo que eu conquistei profissionalmente falando, foram depois dos meus filhos. Então, Engraçado. na verdade, eles me motivaram. Com certeza. Agora você tem um Eles motivo, né? exatamente. Eles me motivaram, até porque o meu trabalho, quando eu levo saúde mental para as escolas, para as famílias, eu falo assim: "A mamãe está deixando o mundo melhor para você". Sim. E os pais precisam também ter essa segurança na hora que vão sair para trabalhar. Claro que é gostoso ficar, tem hora que eu tenho que fazer uma viagem que eu não queria fazer, porque nem sempre a gente só vai fazer o que deseja Claro. fazer. E eu falo para eles: "Olha, essa viagem a mamãe também não queria fazer, mas eu preciso fazer". Mas é bom que eles vão aprender isso, que nem Eles sempre a gente Senso faz o que de a gente quer. e responsabilidade agora, o que eu também, faço né? com o tempo que eu tenho com eles? Aí que é a grande questão. Então, o que nós fazemos com o tempo que nós temos com os nossos filhos? Então, eu sou aquela mãe que rola no chão. Eu sou aquela mãe que leva para tomar a sorveteria, a gente vai Uhum. bater papo, a gente vai conversar. Você está me contando que você é amigo do seu filho, vocês têm prazer de estar trocando desafios? Claro que tem. Nos sentimos frustrados, a maternidade traz Muito. muita frustração. Certezas nós não temos. Até eu que tenho 3, é uma personalidade diferente da outra. O que eu dou para o Augusto, eu tenho que dar diferente para a Alice, tem que dar diferente para a Anne. São competências e habilidades que cada um necessita de formas muito diferentes. Mas é muito importante que os pais, eu falo isso para as mães que optaram por trabalhar, passem essa segurança, passem essa paixão, porque nós também precisamos de pessoas apaixonadas. Nós Sim, precisamos de pessoas vivas, como você falou, me sentir produtiva me faz querer caminhar. E hoje você vê uma juventude muito passiva, exatamente. cansada, tudo é muito difícil, tudo é muito moroso. E eles verem em nós mulheres, poxa, Que minha não mãe. sabem às vezes receber um não. Não, exatamente. Num primeiro momento de um não, surta, a gente vê um alto índice, né, de suicídio em adolescentes, Depressão mesmo. depressão, ansiedade, eles não estão preparados para um não. Eh, eu tive esses tempos para trás, o Igor, tem uma ocasião que eu lembrei aqui, eh, a escola o Igor me ligou várias vezes, e eu falei assim: "Nossa, mas por que tantas vezes, né?" Eu falei: "Oi, Igor, eu tô gravando, né, aconteceu alguma coisa?" Aí ele: "Mãe, pede pra Fabiana, minha funcionária de casa, pede pra Fabiana vir aqui na escola me trazer uma bermuda." E eu: "Oi? Na escola trazer uma bermuda? Como assim?" Ele falou assim: "Não, porque um dos ares condicionados da minha sala quebrou, eu estou com muito calor." Eu falei: "O quê? Um dos ares da sua sala quebrou, meu amor? Na minha escola não Deixa eu tinha nem te contar uma ventilador, né, coisa, luzes. você me ligou 11 vezes?" Eu falei: "Na minha escola nem ventilador tinha."
Ele não, porque as pessoas estão indo embora, os outros alunos estão indo embora. Eu falei, os outros alunos? Não. Pois você não. Aí ele, não, mas ele insistiu tanto, tanto comigo. Eu peguei, ele falou assim, aí depois ele mandou, olha, a escola está liberando. Eu peguei, liguei na escola, né? Falei, Gra. Aí a Gra já brava, ela tava brava. Sabe quando você atende o telefone bravo e você percebe? Ela, oi. Eu falei, Gra, deixa eu te fazer uma pergunta. O Igor tá me ligando aqui insistentemente. É verdade que vocês liberaram eles para ir embora por causa de um ar que quebrou? Aí ele falou assim, ela falou, na verdade não, Fabiana. É porque tá um estardalhaço aqui e eles não conseguem viver com uma advertência, com uma adversidade. A primeira adversidade que eles têm, eles já Cria querem um ir embora. caos, né? Eu falei assim, pois então, você avisa o Igor que ele não vai vir embora, que ele vai ficar aí Até o final, até tá o final da certo. aula. Ela falou assim: "Você acredita que teve mães que" ela falou: "Parabéns pra mim". Aí eu: "Por que parabéns?". Porque teve mães que ligaram aqui e falaram assim pra nós: "Mas como assim quebrou o ar? A minha filha não está acostumada a ficar num ambiente sem ar". Aí ela falou: "Então você pode vir aqui tirar A sua férias". bolha, Meu né? Deus do céu. Não, é sabe o que acontece? E parabéns, Como sabe por quê? assim? Principalmente porque muitas mães que trabalham fora, às vezes super protege pela culpa. É, Que agora, ai, porque como eu já fico muito tempo fora, as pessoas falam assim, ai, mas você é firme. Eu falei, é, sou firme mesmo. eu Por... na primeira adversidade: "Igor, você me liga?", eu falei pra ele: "Deixa eu te falar uma coisa, não me ligue mais, porque senão você vai vir da escola aqui", ele tem 17 pessoas, "você vai vir da escola aqui a pé, não vai ter motorista que vai na sua escola, aí você vai saber o que é calor, porque tem muita gente carpindo uma roça agora, e ninguém tá reclamando do calor não, meu amor, é aí que você vai ficar". Ele: "Ah, então vou ligar para o meu pai, para ele me liberar". Eu falei: "Mas liga para ele e já vai direto para casa dele então". Aí já vem a Isso. chantagem, olha aí. É. Errei, psicóloga, fala para mim, eu errei? Não, fez super certo. Super. Na Super primeira certo. Precisa adversidade. de autoridade, Não, né? Como e eu assim, falo gente? Não muito. aguentou um calorzinho? Não, exata e eu falo principalmente para as mães que trabalham, cuidado com a sua proteção, porque aí a mãe se sente culpada, porque fica mais tempo ausente, aí fica se sentindo culpada, e quando os filhos vêm com a pressão, porque eles são inteligentes, Muito, é só que igual eles não são ela. maduros, é o que eu falo, ser inteligente é diferente de ser maduro, porque às vezes eles vêm com um argumento que parece maturidade, argumentação, não é inteligência, mas não é maturidade. E você tem que amadurecer, e a planta ela amadurece quando? Quando é que dá flor? Depois do inverno. A primavera ela vem depois do inverno. Então, se você não deixar ter inverno para o seu filho, não vai florescer nunca. Aí você vai ficar o dia todo com aquela mudinha lá que não dá nada, que não dá uma florzinha, porque os pais não poupam demais. Eu Então, as pessoas falam, nossa, mas você é firme. E a mamãe. E quando As vem, pessoas falam que eu sou dura. todo mundo deixa, todas as mães deixam, todas as mães. Que pena você nasceu com essa Ele mãe falou aqui. isso pra mim. Ele falou: "Mãe, as outras mães estão liberando os alunos. Você é ruim", ele falou pra mim. Eu falei: "Não, meu amor, fica tranquilo, eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei o que eu tô ensinando pra você". Segurança. É. Segurança. E parabéns, porque isso é muito importante para as mães que estamos ouvindo, porque eu sei que tem muitas mães que se sentem angustiadas pelas pressões dos filhos, porque hoje nós vivemos numa sociedade doente por likes. E qua Doentes em busca dos likes. likes, eu E sei querem disso. like de filho também. Uhum. Tudo que você fala, você acha que seu filho vai te dar like? Cada limite, cada não que você falar, ele tem que aprovar. Nossa, mãe, que bom que você tá me falando não, né? Você é tão coerente, você é tão sensata. Não, isso vai vir lá na frente, quando ele olhar para trás e falar, nossa, ainda bem que a minha mãe falou para mim ficar e aguentar o E tranco. Camila, você tem filhos de quantos anos? 8, 7 e 10 meses. Eu tenho o Igor fez 18 agora, e eu vejo o meio dos adolescentes, muitos adolescentes hoje tomando medicamento, Muito. muitos com depressão, com ansiedade, muitos. Eu vejo os jovens que estão lá, eu falo: "Meu Deus, o que está acontecendo?". Sabia que 80%. E as pessoas perguntam para mim assim, ó, eh, isso, inclusive nas redes sociais, mães, e todo mundo que está nos vendo agora, as pessoas não fingem depressão,
elas fingem estar bem. Então fiquem de olho nos seus filhos. Eles fingem estar bem. Ninguém na rede social, ai, estou com depressão. Não, eles fingem estar bem. As pessoas fingem estar bem e não estão. A felicidade artificial, né? Quantas vezes eu também tenho que pegar e fazer uma ação publicitária e não tô legal e tenho que parecer que eu tô ótima, mas naquele momento eu não tô. Mas assim, nós somos adultos, a gente tem uma maturidade, a gente sabe até onde a gente pode ir. E esses adolescentes, não. E é interessante que 80% dos jovens, na atualidade, já têm sintomas depressivos. 80, olha aqui, 80. gente, E no Reino Unido, uma pesquisa que não tem no Brasil, a cada 5 adolescentes, um se automutila. A cada 5 adolescentes, um se automutila. Então, nós precisamos estar atentos. E aí, a pergunta que eu quero te fazer, tá? Você foi uma mãe que trabalhou muito. Você mostra que você tem autoridade. Eu brinco que é autoridade sem autoritarismo, porque você já me mostrou várias. principalmente sendo uma mãe separada, que tem outra dificuldade imensa nisso, cara. É difícil, O que muito você acha que difícil. foi determinante para você construir o vínculo com seu filho? Quais foram os espaços que você achou na sua agenda, no seu dia, na sua rotina, que foi determinante para que você tenha o vínculo com ele? É um desafio diário, né? Sim, não significa que é Porque principalmente agora que ele tá namorando, é um afastamento, não é mais a mãe, né? É a namorada. É o primeiro namoro? É o primeiro namoro, é a primeira paixão, né? Mas Às tem uma vezes base. é. Os filhos vão, mas eles voltam. Mas e essa base? Como é que você conseguiu construir até esses 18 anos? Assim, como é que você. Quais foram os espaços? O que que você fazia que você fala assim, não, eu consegui me vincular com meu filho aí? Você gastava tempo aonde? O que que você priorizava? Porque nós que temos um tempo limitado, a gente tem que saber o que que a gente quer priorizar. O que que para você sempre foi importante e você não abriu mão de participar? Eu percebia no Igor que ele ficava mais à vontade para falar das coisas quando ele estava entre os amigos. Então eu ganhava muito ali, estando com os amigos, e eu fui ganhando a confiança dele estando com os amigos, brincando com ele, com os amigos. Eu estava sempre presente nesses momentos. Lógico, a gente tinha os nossos momentos juntos, mas Mas você era agregadora, trazia a turma para casa. sempre, sempre. Eu sempre trouxe. Até hoje, por exemplo, eu prefiro ter em casa. Então, por exemplo, todos os dias, enquanto o Igor, que eu estava em casa, eu a gente tinha uma rampa na garagem, eu fazia o esquibunda. Colocava água, sabão e colocava eles. Fazia o piquenique. Então, eu estava sempre trazendo os amigos e junto. Então, a minha mãe é legal. Aham. A minha Uhum. mãe tá comigo. A minha mãe ela brinca comigo. E eu tenho uma coisa que você falou que é muito interessante que as minhas amigas falam muito disso. Elas me chamam de bruxa, né? Bruxa, porque eu adivinho, eu brinco que o meu sexto sentido é É sétimo. aguçado. Ela, como você. Eu sempre tive aptidão para lidar com criança, porque eu sempre tive uma veia cômicazinha, né? E aí ela fala assim: como as crianças gostam de você. Mesmo você sendo dura, firme, as crianças te amam. Por quê? Criança pede limite. Criança quer limite. Eles são como água. Uhum. E quando eu tô com eles, eu sou a tia louca, eu sou a que joga na piscina, a que pula na piscina, a que pula no chão, a que anda de Entra na carrinho. brincadeira. Eu sou essa pessoa e sempre fui essa pessoa. Então eu sou criança com eles. E quando eu sou criança, eu me aproximo da realidade deles. Ai, que Foi legal. assim. Nós Então eu não somos sei se eu tô bem errada, parecidas. Muito. eu não sei se eu tô errada, eu não sei Não, se eu tô certa, Super. mas quando eu tenho que chamar atenção, eu também sou. Então, assim, tipo, as crianças têm paixão. Elas falam, gente, elas têm paixão por você, mas você. mas sabe que você tem um componente que é muito importante para o processo de educação? Coerência. Os pais que Nem fazia são, ideia disso, que é, tinha isso aí. os pais que são coerentes, eles ganham a autoridade
dentro de casa. Uhum. Então, assim, o que não dá é para assim, agora eu sou, agora eu não sou. Sabe aquela mãe que flutua conforme a emoção do filho? E Como se fosse uma frequência de rádio. O filho tá desorganizado, você desorganiza. O filho pede demais, aí você cansa, você cede. É a mãe que não tem coerência. E a coerência, dentro da psicologia, ele é um fator determinante para a saúde mental. Mais nocivo do que você ter um pai agressivo ou uma mãe agressiva é você ter uma mãe ou um pai inconsistente, que você nunca sabe o que esperar dele. Isso gera no cérebro um desgaste muito grande, porque você não tem padrão. E porque quando você fala assim, a Uhum. criança precisa de limites, é porque o cérebro precisa de padrões. O cérebro, ele diminui a ansiedade quando ele sabe que existe um padrão. Sem padrão, não existe processo educacional saudável. Eu sei o que eu posso esperar da minha mãe. É Exatamente, isso. eu sei o que eu posso Vou, esperar. vou levar. Então, assim, existe um padrão, existe uma coerência. E o que os pais estão perdendo dentro de casa é coerência. Porque se não tem coerência, não tem autoridade. E se não tem autoridade, não tem liderança. Se não tem liderança, não tem educação. A educação acontece na liderança. E não necessariamente a liderança pela posição. Você pode ter um amigo ali, outro que tem um que é mais líder, que Uhum. ele exerce uma Sim. liderança sobre os amigos. É muito mais relacionado com o que eu desperto no outro. E você sempre foi o quê? Coerente. Então, seu filho sabia que a minha mãe sabe o que ela tá falando. Então, se ela falou, ela sabe o que ela tá falando. Isso diminui a ansiedade e dá tranquilidade. Por mais que isso gere um desconforto, mas é como se você estivesse preparando plataformas para que seu filho pisasse de forma estruturada. Uhum. Os pais não são plataformas mais. Os pais vão deixando a criança escolher o que ela quiser. Aí ela tem que lidar com a escolha que ela não tem madura ainda para escolher. E E dão os de tudo. dão de tudo. E a criança ela tá flutuando. Aí a criança dá o quê? Bamba. Ela não tem plataforma firme. Você, pai, mãe, você é plataforma. Se você não for plataforma para o seu filho caminhar, ele vai pisar em nuvens. E cada hora ele vai tropeçar no primeiro buraco que aparece na frente, porque não tem onde caminhar. Você falou isso, eu lembrei também de outro caso. A gente estava falando, fala de casos, né? O Igor, num determinado dia com os amigos, saiu e o Uber só leva 4, né? 4 pessoas. Só levam 3, né? 3 pessoas, o Não, Uber. atrás Não, mais um. 3 É, mais 1, não, 4. ele antigamente não levava, só levavam 3 Ah, só, meninos. talvez Ele pediu um Uber, estava na casa do amigo e ia dormir lá. E aí pediu o Uber falou assim, ó, quando chegou o Uber, falou, não, eu não levo 4, eu só levo 3. Eles, ao invés de pedir 2 Uber e 2 cada um, falaram, não, é pertinho de casa, vamos a pé. E foram para minha casa a pé. E foram assaltados no meio do caminho por 2 jovens, eles falaram que ele tinha uma média de uns 20 anos, à mão armada. E aí os 4 adolescentes, que eu chamo de filho criado em condomínio, frango de granja, que mal sabe atravessar uma rua direito, brinco, né? Que é diferente, né? De mim que subia na árvore, que ia para a escola sozinha aos 8 anos, né? Aí foram assaltados, levaram tudo e ficaram sem celular e fizeram uma mentirinha, porque o Igor sabia que eu não ia aceitar, que eu ia ficar brava com ele porque que ele veio a pé, sendo que eu já disse que não poderia vir a pé, porque ali estava acontecendo muitos assaltos. Tinha muitos assaltos ali na continuação da Caramuru, sei. Aham, tá bom. naquela área nova. Estava tendo muitos assaltos. Eles saíam da mata e assaltavam. E eu tinha pedido assim incessantemente para que ele não andasse ali a pé. Então ele sabia que eu ia ficar bravo. E um amigo falou assim: não vamos contar que viemos a pé. Vamos falar que o Uber deixou a gente mais para frente do condomínio. Mas eles não. Sabem Eles mentir. acham que vão enganar a gente. Eu falei, Igor, não tem como você enganar a mamãe. Falei, eu já sou descolada, né, meu amor? Eu já tive a sua idade. Falei, não. Falei, me dá uma placa do Uber aí que eu vou ligar lá se o Uber então tá macumunado com esse povo, é? Se eles deixaram você mais à frente, passou na porta do condomínio. Não, alguma coisa tem de errado aí. O Uber não ia fazer isso. Me dá aí que eu vou ligar lá no Uber. Quero a placa. Ah, mãe, a gente não lembra. Não, agora a gente depois não lembra se era Uber, se era o 99. Falei, para mães. Falei, mães, ó, olhe, ficaram sem celular, né?
Vamos ficar atenta, porque eu quero descobrir qual que é a realidade disso aí. Por fim, eu descobri. Eles vieram a pé. E aí eu falei assim: como que eu vou descobrir? Falei: Igor, eu já sei como eu vou descobrir se você tá me enganando. Eu vou puxar as câmeras do condomínio, porque a câmera do condomínio pega até o meio da avenida. Aí parei, o Igor junto comigo, parei lá e falei assim: por favor, eu quero as câmeras do condomínio. E aí eles começaram a conversar no computador. E uma mãe, que eu entrei em contato, né, viu e me falou: Fabiana, realmente eles vieram, tal, tal, tal. Eu falei: pois você vai ficar sem celular. Você não tá trabalhando? Você só vai ter celular quando você comprar o celular com o seu dinheiro, para você saber que o que você faz tem consequências. Eu não vou te dar outro celular. Eu falei: e não é pelo aparelho, é porque a gente podia ter perdido vocês. Vocês foram assaltados à mão armada. Eu falei: não dá para fazer algo e não ter consequência. Passou uma semana, todas as outras mães tinham dado o celular para eles, e até melhores. E ele veio e falou: você viu, mãe? Todas as mães deram o celular, só você que não me deu. Eu falei: pois eu não vou dar. Eu não falei para você que ia ter consequências? Eu não sou todas as mães, eu sou a sua mãe. Coerência, né? E eu não dei. Passou meses, ele foi no Natal, ele tinha começado a trabalhar, tudo, e o patrão veio e fez um elogio gigantesco do Igor para mim, e falou: nossa, eu não imaginava que o Igor fosse se adaptar tão bem, né, com as outras pessoas, e dentro da empresa, é um menino extremamente inteligente e tal, e falou tão bem do Igor. E aí no Natal, depois de mais de 8 meses, eu dei um celular para ele, como fruto de uma conquista dele, Aham. por ter sido um bom profissional. Nossa, mas a punição eu acho que foi boa. 8 meses sem Uma celular semana, para as eles outras é mães já muita tinham dado o coisa. celular para ele. Eu E é muito difícil a gente competir, porque a gente vem num mundo que super protege. E aí dá a impressão para eles, eles têm a ideia de que a minha mãe é ruim, que ela não me deu o celular. Mas um dia vai mudar, viu? Mãe, Ele vai ainda te agradecer. Vai, com como, certeza. como a gente lembra Muita dos coisa limites, já nossa, mudou. ainda bem que a minha mãe fez isso comigo, ainda bem que a minha mãe era firme, a gente lembra. Lembra da professora de faculdade? Ninguém gostava daquele professor que deixava fazer o que quisesse. Nas avaliações, esses professores, eles eram péssimos avaliados. Todo mundo quer um professor coerente, um professor que cobra, mas ele oferece para te cobrar. Não é só cobrar por cobrar. Não é que você está querendo ser brava por ser brava. Você está querendo ser coerente. Ação e reação. Escolha e consequência. E o que a gente tem visto é uma geração sem Sem consequências. consequência. E você privar os seus filhos da consequência é você boicotar o sistema imunológico e emocional dele. Igual quando você boicota, por exemplo, se você tem um filho, e aí o pessoal sempre fala: os primeiros anos de escola são mais difíceis, porque a criança fica muito doente, porque ela vai ter contato com vírus, bactérias, mas isso está fortalecendo o sistema imunológico dela. Se você deixa uma criança numa bolha, ela nunca fica doente, depois com 12 anos você solta ela para ficar, a chance dela ter, o sistema dela não tá pronto para um vírus, com uma bactéria, é muito maior, porque o seu sistema precisa ter contato, inclusive várias vacinas Exatamente, são são dos vírus, são né? do próprio vírus, o contato com aquele vírus ou aquela bactéria. Então, quando você priva os seus filhos da consequência, você está boicotando, pais, prestem atenção, boicotando o sistema imunológico e emocional. Ah, mas ele vai chorar. O que tem choro? Qual é o problema? Ah, mas ele vai falar que eu sou a mais chata do mundo. Qual é o problema? Coerência, consistência. O que nós precisamos saber, aonde você quer chegar com o teu filho. Você sabe quais valores você quer passar para ele? Quando você fala assim, eu sei os valores, para mim isso é importante, que meu filho saiba ser forte, preparado, que lá na frente ele saiba que tudo aquilo que ele fizer vão ter uma E que consequência. a vida E não é se eu fácil, né, tenho amiga? esses valores e eu quero passar esses valores para ele, porque para mim isso é importante, É. você segue.
Agora, se você não sabe, cada hora você quer fazer uma coisa, você não sabe o que é importante, você não sabe o que que seu filho precisa, o tempo todo você fica mudando. O que a gente vê pais totalmente. No discurso falam isso, mas na pressão cedem. Então, o que que a gente precisa? Sim, criar. Você falou duas coisas que são muito importantes: afeto. Então, assim, Camila, eu percebi que meu filho precisava dos amigos, então eu trouxe os amigos perto. O que que seu filho precisa? Porque ele era filho único. Exatamente. Só que aí você foi estratégica. E cada filho precisa de uma coisa. Então, tem filhos que precisam de mais gente, tem outros filhos que precisam de. Por exemplo, a Alice, ela adora quando tá só eu e ela, que é minha filha do meio. E eu trabalho várias inseguranças dela quando tá eu e ela, e a gente faz perguntas assim. Então, a Alice, ela é uma criança, e desde pequena eu já percebi, muito mais vulnerável à opinião do outro. Então, o que o outro fala impacta muito a ela. Hum. Se o outro fala que ela é legal, ela se acha legal. Se o outro fala que ela não é legal, ela não se acha legal. Então, ela é muito mais invadida emocionalmente pela opinião do outro. O Augusto, ele já é uma criança mais segura. Biologicamente, geneticamente, eu percebo, porque a educação, ainda mais os dois que são muito parecidos na idade, 1 ano só a diferença, mas eu já notava a diferença de personalidade de cada um deles. Então, pro Augusto, só que ao mesmo tempo o Augusto é muito conservador, ele vai brincar com as mesmas pessoas, ele vai pedir o mesmo sabor de sorvete, ele vai comer a mesma comida. A Alice já é muito mais experimental, só que ela é mais suscetível ao meio. Então, o que eu preciso dar para cada um dos meus filhos para que eles sejam a melhor versão deles são componentes diferentes. Então, com a Alice, por exemplo, eu brinco com ela, conselhos de Alice, e eu vou colocando a Alice em situações. Então, filha, se você chega numa situação e a sua amiga fala para sua filha, porque ela fala que o sonho dela é ser mãe. Aí a sua filha foi pra escola, primeiro dia de escola, e a amiga dela fala assim: ai, não quero brincar com você, ai, quero brincar com a fulana, você é brega. E aí e ela vai me dando conselho para a filha dela como ela agiria, porque eu tô criando repertório nela. O Agostinho teria interesse zero nessa brincadeira. Então não dá para eu trazer essa brincadeira para ele. Com ele eu tenho que estar jogando bola. E aí, com Uhum. mais dois, três É. amigos, como faz, e aí a gente debater um assunto, os três amigos, ou às vezes eu vou no celular, pego o celular do papai, e eu pego, ele adora tecnologia, e aí e é super restrito em casa, então eu uso a tecnologia de alguns momentos para o meu favor. Então ele pega o celular do pai e o meu e fica mandando um recado pro outro. E aí, filho, como é que foi o seu dia? Porque quando ele escreve no WhatsApp, ele se sente que ele tá usando o celular, ele se solta e me conta coisas que talvez ele não me contaria ao Uhum. vivo. Então, a questão é, a gente tem que ter meios de criar vínculo. A gente tem que criar vínculo, porque não existe educação sem vínculo. Criei vínculo, mas ao mesmo tempo tem que ter coerência. Quais são os valores que são indiscutíveis para mim? Você sabe. Quais são os valores que você não abre mão na educação? Se você não souber isso, para tudo. Porque aí você parece uma louca mesmo educando. Porque cada hora você fala uma coisa. Você acha que, quando você leva a criança para o psicólogo, a mãe já tem que ir junto para poder fazer esse trabalho junto? Você, por exemplo, você trabalha com A crianças, grande você parte. trabalha com as mães juntos? Porque eu acho que Isso. eu vejo hoje, mães muito despreparadas também. Na Porque a gen verdade, a desorganização do filho é uma desorganização dos pais, é né? dos A pais, não verdade é? é essa, claro. A Mas eu verdade é acho essa. também, interrompendo só um minuto, hoje tem muita terceirização da maternidade, né? Terceiriza para isso aqui, ó. Terceiriza A para criança tá isso, chorando, tá aqui. terceiriza para a escola, terceiriza para babá, para a rede de apoio que está ali. Tem coisas que tem que ser mãe, que tem que ser. A mãe conhece o filho e a mãe tem que fazer, né? Então, acho que tem muitas das vezes a terceirização da maternidade, e aí a consequência disso é das Mas mães não conhecerem os é o filhos. despreparo da mãe mesmo. E aí, o que Não sei. acontece? Mas isso que a Mira está trazendo, essa terceirização, o que acontece? Como a mãe ela é despreparada, ela terceiriza para que ela meio que lava as mãos. Então, na Uhum. verdade, é porque meu filho tem TOD, um transtorno de oposição. Ah, opositório. Ah, não, porque meu filho tem O autismo. que que é TOD? Esse É, eu não conheço. O transtorno de oposição. Então, aquela que é o criança transtorno de oposição? que na nossa época era criança mimada, que chora por tudo, que não aceita levar o não e faz aquele escândalo, hoje tem um diagnóstico para isso. Existem ali 1% que tem crianças que realmente têm dificuldade de lidar com o não, até biologicamente, porque o lóbulo frontal é menos amadurecido do que Hum. a média daquela idade. Existe, mas é uma porcentagem minúscula. Só que estão dando diagnóstico e, na verdade, não é porque eu não sei botar de limites, é porque meu filho tem TOD. Ah, não é porque eu não sei botar limites, é porque meu filho é hiperativo. Então, a era do diagnóstico meio que isenta. Camuflou. Claro, isenta a mãe. Na verdade, não sou eu o problema. O problema é o filho que tem um diagnóstico.
Então eu tenho sido muito crítica com esse excesso de diagnóstico que estão O dando. TDAH. Não, TDAH é Ai, não outro. é que o meu filho é impossível, É é porque que ele tem Tem TDAH. TDAH. Eu é, falo: "Não, e aí amor, eu não falo não para ele, porque assim ele não não é o consegue parar filho que é quieto. problema, é a mãe. É a Exatamente. mãe que é o Ah, problema, nós não é a criança". nós não estamos falando que não existem os transtornos, existem, mas na proporção que é Que está. diagnosticado, não é. Muito tem vindo de uma família desestruturada. E aí você falou sobre o divórcio já é uma realidade. 52% dos brasileiros são divorciados hoje. 52%, 52%. olha, Então você mais está da acima, metade da mais da população. metade. E é um desafio ainda maior. Porque a Maior, criança ela vive com 2 realidades. Quando você tem ainda uma relação, de parceria coerente, saudável, que é raro, na verdade é raro, raro. né. Então, quando você tem, os desafios são menores, mas a grande maioria não é essa realidade. É. E isso reflete no filho. Então, assim, a desestruturação da família tem refletido nessa desestruturação da criança. E pais perdidos formam filhos desorganizados. Então você tá Camila, as pessoas me perguntavam: "Qual é o primeiro passo para educar as emoções?", porque eu quero ter um filho emocionalmente forte, preparado. Eu falo: "Cuida de você. Você é o reflexo É. do que o seu filho vai ser no futuro". E os pais, eles querem botar o filho no psicólogo, bota o filho no TO, bota o filho não sei o quê, bota na melhor escola, enche a menina de atividade, porque eu tô fazendo o melhor. Não, você é o melhor que o seu filho tem, você. E como você se organiza, como você se estrutura, como você luta pelos seus sonhos, vai determinar a maneira como ele vai se relacionar com a vida. Se você não entender esse ponto um, todo o resto. E quando você tem parceiros totalmente diferentes de você? Você tem um o marido O pai da criança. completamente o pai da criança, no caso, né. Porque quando você tá junto, você tem, que é marido e mulher, né, vocês vão chegando a um consenso. Mas quando você é separado, é mais difícil. O Como diálogo essas é mulheres difícil, né? separadas, podem lidar melhor com isso, né, porque são tal às vezes até se separam, porque são completamente diferentes e não concordam com Não, aquilo. é muito importante que os pais tentam minimamente ter um diálogo razoável. Mas a gente sabe que não depende só de uma parte, né? Uhum, O diálogo ele depende de duas partes dispostas que isso aconteça. Ponto um, tente criar um ambiente, não fique falando mal, acusando o outro. uhum. Claro que você tem que sim falar, olha, de alguns apontamentos, não é que você não vai falar nada do outro, mas evita só ficar acusando, porque teu pai é isso, porque teu pai te Uhum. abandona, porque às vezes Cria na criança, né, cria essa na coisa criança de essa rejeição. uhum, E aí essa rejeição vai gerar frutos muito doentios lá na frente. Então, uhum. o máximo que você puder preservar o seu filho é muito importante, porque tem muitas mães que no limite, e tá no limite, eu me compadeço porque eu tenho amigas que passam por isso, no limite, às vezes descascam o ex-marido, o pai da criança e aquela Naquele criança, litígio, né. né. E quando a criança é parecida com o pai, é muito difícil também. Às vezes ele tem comportamentos semelhantes ao pai, porque tem uma questão genética ali, se Lógico. parece. Por exemplo, se eu separasse do meu marido, o Bruno, o Augustinho é igualzinho o Bruno. Então, É. na hora que eu falo assim: "Olha, seu pai eu não dou um jeito, mas em você em você Mas eu dou". você eu dou. Mas porque a gente tem, essa questão genética. Então é muito importante que os pais evitem falar mal. E se conecta com o filho. "Ah, mas Camila, tem coisa que ele vai saber, tem uma hora que ele vai chegar nessa conclusão. Tem uma hora que ele vai chegar na conclusão que o pai dele que abandonou, por exemplo, ou que o pai dele está sendo incoerente, mas não precisa ser você essa porta-voz. No que couber a você, no que cabe a você, preserve. Uhum. Preserve a construção da autoestima, mostre que ele é amado, no que te cabe. Agora, você vai conseguir fazer os 2 papéis? Não, mas vai fazer o seu. E aí as mães: "Ai, mas eu vou ter que fazer o pai e mãe". Não, você vai fazer a papel da mãe. E o que você dá para o seu filho vai ser suficiente para ele se constituir como ser humano, vai. Eu conheço muitas mães que foram sozinhas e brilharam, seus filhos brilharam. Então não fica: "Ai, eu tenho que fazer o papel dos 2". Claro, tem hora que você vai ter que fazer o papel dos 2, mas você não vai conseguir fazer 100%. E Uhum. tira essa responsabilidade de: "Eu tenho que fazer 100% do papel". Não, e mesmo eu que sou casado com meu esposo, não vou conseguir ser 100%. Em vários momentos eu falo, em vários momentos eu percebo que eu excedi o tom de voz ou que eu tive comportamentos que talvez deveriam ser diferentes e que tá tudo bem, ninguém precisa ser perfeito para educar filho saudável. O que a gente precisa é ser coerente, afetivo, dar limites, ter autoridade e afeto.
Se nós tivermos esses componentes juntos, vai dar certo. O que os pais precisam entender é que parece que não vai dar, mas vai. Só que você tem que saber onde você quer chegar. É igual uma empresa. É. Aí, se você está numa empresa, começa a contratar, demitir, às vezes as pessoas falavam muito para mim no começo da empresa: Camila, você muda demais. Eu mudo. E eu sabia por que que eu tinha que mudar. Porque eu tinha uma empresa que uma competição enorme. Eu era uma das poucas empresas que não tinham um private ou uma empresa por detrás bancando. Então, eu vendi o almoço, né, para comprar a janta. Uhum. Então, para mim era muito difícil. Eu tinha que ter aquela flexibilidade, mas eu sabia e eu pagava o preço porque eu sabia da importância daquilo. O que eu vejo hoje, pais, é muito perdidos. E se a gente está perdido, se você não sabe aonde você quer chegar, já dizia Como que você vai dar? a Alice do País das Maravilhas, qualquer caminho serve. Então, Hum. assim, aonde é que você quer chegar com o teu filho? Quais são os valores que são inegociáveis? O que que é importante para você? E se você for uma referência, um pai saudável, uma referência já é suficiente para formar. Vai ficar um buraco? Vai, mas todo mundo tem buraco. Mesmo pais que são casados vão ter buracos, vão ter coisas que você vai culpar a sua mãe, vai culpar o pai, e tá tudo bem. Mas nós vamos ser constituídos como um exemplo saudável. Então eu vejo que é muito possível você ser uma boa referência, ainda que não tenha um parceiro que te ajude nessa trajetória. Você acha também, olha, eu já estou entrevistando, gente. Eu vim aqui ser entrevistada, eu estou entrevistando Não, não, nós minha estamos no veia bate, Não, mas tá jornalística. demais nós estamos esse no É. bate-papo. bate-papo gostoso. É, você acha que às vezes eu gostaria que o Igor voltasse, né? Ele fez logo depois que eu saí do Big Brother, ele fez um período, né, com psicóloga, porque eu achei que era muito importante, né? E eu gostaria que ele voltasse, mas hoje eu sinto uma resistência dele. Não sei se é fase. Pô, terapia é vida, né? Eu acho isso. Eu amo, faço terapia, fiz a vida inteira. Tem momentos que eu paro, tem momentos que eu volto, mas eu acho que terapia é igual personal training, você malhar sozinho, É, dá? no momento eu tô parada, mas eu preciso voltar, É, porque eu sinto essa necessidade de. porque quando você vai pra academia, talvez você consiga malhar Hum, sozinha. Você já sabe malhar Mas não é a sozinha. mesma coisa. Mas é diferente quando você tem um personal te acompanhando. Então, não significa que você só vai ter saúde mental se tiver terapia. Claro que não. Mas te ajuda. Se você tem essa possibilidade e esse recurso disponível para fazer, acho super válido. E acho super válido no adolescente fazer. Só que tem que tomar cuidado com a terapia, porque uma má terapia é pior que uma cirurgia plástica mal feita. Então, tem que ver muito bem os profissionais. Eu conheço profissionais que infelizmente mais estragam do que ajudam. Então tem que ver se os valores daquele terapeuta condizem com os Com seus aquele. valores. Uhum. Que é aquilo que você acredita condiz com aquilo que ele acredita, porque tem muitas vertentes. Então a terapia ela é muito boa, só que para um adulto que já tem um nível de De maturidade, até para maturidade. falar assim, não, mas tá me falando isso e eu não concordo. Você pode não concordar com o terapeuta não é o dono da verdade, ele tem uma Uhum. linha teórica e também coloca muito das suas próprias experiências e crenças, falar que não, aquilo que eu sou eu separo do consultório, Por isso não que tem que ter separa. identidade, né? Claro, não separa, na verdade, não. Não. Você coloca muito daquilo que você acredita no consultório. Então, o que eu aconselho, principalmente para pais que têm filhos adolescentes, se forem buscar terapia, cuidado com o terapeuta na hora de fazer um crivo sobre os valores, aquilo que ele pensa, faz uma entrevista antes, né? Conversa, faz uma consulta antes, vê a maneira como ele conversa, aquilo que ele acredita, porque ele vai influenciar na personalidade, nas escolhas do seu filho adolescente. Muito. E Então, hoje essa adolescência vai até quando? Porque esses dias eu li. Meu marido chegou para mim e falou assim: Olha, amor, porque eu li que hoje a adolescência vai até os, não me lembro, 24 anos, 25 anos. Eu falei: O quê? Eu fiquei horrorizada. Eu falei: Só se for dos seus filhos, porque o meu não vai, não. espero que não, né? Ele disse que Não. ele leu que hoje as adolescências vão. Eu falei: Ah, meu amor, eu não sei. Me fala, existe essa diferença, você enquanto profissional? Porque eu quero entender. A adolescência antes era uma, agora mudou? Não, na verdade mudou a forma como os pais interagem com os filhos. Você pode criar um bebê de 30 anos em casa. Você não conhece? Eu conheço alguns bebês de Muitos. 30, de 40. Minhas amigas que estão solteiras, eu Tem falo assim, uns que meu a gente quer Deus até do devolver céu, para a sogra. pelo amor de Deus. E mulheres Não tem, também, não né? tem essas Mas, é brincadeiras claro. assim. Então, Meu, assim, meu filho mais que dá mais trabalho é o filho da é o filho sogra. da A sogra, gente brinca assim. exatamente.
Não. Então você pode ter um bebezão de 30 anos. Então isso não tem a ver com a atualidade, mudou a forma genética da adolescência, da Ah, juventude. eu vi uma Não, matéria que não não. sei O que aonde, que acontece país, é que hoje os filhos 24 ficam anos. muito mais tempo dentro de casa. Você vê filhos com 30, 35 anos que não saíram de casa e nem tem muita Muitos. pretensão de sair de casa. Então, Solteiros. e eles acabam, muitos deles, não se comprometendo com o trabalho, porque se ele perder o trabalho, tudo bem. Ele tem comida, ele tem roupa, ele tem luz, água, aluguel. Então, assim, quando você sai de casa, o teu nível de responsabilidade aumenta muito. Quando você precisa bancar um lar, então você se compromete muito mais com o trabalho. Você não tem opção de dar errado, sabe? Não tem opção. Eu falava assim, eu não tenho opção de dar errado, É tem que igual dar eu certo. não tenho, eu falava assim, eu tenho 50% de chance de dar errado, 50 de dar certo. E vamos em busca de dar certo, não tem outra. Exatamente. É o copo, né? É meio Meio cheio. cheio. Então, o que eu Mas você me falou uma aconselho? coisa que veio de encontro com uma realidade que a gente tem nas concessionárias. Eh, a gente vê que o perfil dos nossos clientes, eles são perfis de pessoas mais velhas. Os jovens não querem mais comprar, querem andar de Uber. Não querem. Eu fico pensando assim: "Espera aí, eu queria, o meu sonho era Ter um carro. primeiro ter um carro, depois ter meu apartamento". Hoje Não, não. hoje, se você vê no Hoje eu mercado tô bem, financeiro, eu não preciso ganhar muito, eu vou andar de Uber, não tem. então, mas aí o que A acontece? É uma outra realidade realidade. mudou. Então, assim, por isso que não dá para nós olharmos para essa juventude e somente pela nossa perspectiva. Uhum. Nós temos também que olhar a partir deles, a partir do que faz sentido para eles. Como a gente está falando sobre educar, eu tenho que olhar o Augusto a partir dele e as expectativas e perspectivas dele. O que acontece muito nessa juventude é que os parâmetros mudaram mesmo. Então, assim, você tem uma juventude que não quer ter carro, isso é uma realidade. Até porque tem a lei seca, ele fala, vou beber, e se eu beber, É, eu vou ter que voltar para casa dirigir. Não, não quero. Para que ter esse gasto? Se você hoje vê vários YouTubers que falam de mercado financeiro, falam que não compensa ter apartamento, por exemplo. Ah, porque se você investe o teu dinheiro e tal, então existe uma nova onda. Agora, isso não pode eximir os pais de darem responsabilidade para os filhos. Então, se os filhos já têm 20 anos e moram na sua casa, dê responsabilidade de contas para ele pagar, uhum. por que não? Ah, mas ninguém dá, mas na minha casa sim. Como é que se forma um ser humano com responsabilidade se não é dando Se ele não tem se não é dando responsabilidade. responsabilidade para eles? Não tem segredo, não tem jeito, não tem mágica, não tem livro de autoajuda, não Gente, tem eu curso. acho que a gente foi separado em algum lugar, na maternidade. Não é, porque Mas obviamente que eu não tenho toda essa bagagem, essa experiência, mas eu gostaria, mas eu vem muito de encontro com tudo aquilo que eu acredito. você acredita E às vezes exatamente. você ser enfática assim, as pessoas acham que eu sou: "Nossa, você Aí é você fala assim: "Não, vem a muito Camila que não é só eu não". você é muito dura". Eu falo: "Gente", eu falei: "Porque eu sou aquariana, eu jogo eu jogo Não no siga. signo, né, que todo mundo fala que aquariano é meio duro, não tem coração e tal. Eu jogo no signo". Eu falo: "Gente, mas vai tão de encontro com tudo aquilo que eu acredito". Então, não tem como você formar filhos com responsabilidade sem dar responsabilidade. Simples assim. E desde pequeno tem que ter responsabilidade. Desde, por exemplo, o Augusto tem que tirar o prato de cima da mesa. Eu tenho quem Uhum. tira. Mas ele tem essa responsabilidade dentro de casa. Tem que arrumar o quarto. Qual que é o problema? Tem hora que ele fala assim para mim, caiu, eu lembro que um dia a gente estava tomando, e aí ele derrubou um copo, estava com os amigos, não queria limpar. Aí eu falei, filho, volta, mas eu não sou empregado. Aí eu falei, mas É. o que empregado faz? Né? O empregado ele nos ajuda numa tarefa quando a gente não consegue fazer aquela tarefa naquele momento. Qual outro compromisso que você tem que justifique você não limpar esse chão agora? Não, você não tem nada importante. Se você Você ia tivesse assim, adorar meus vídeos então. então aí ele vai lá, pega o paninho, os amigos ficam olhando, ele vai limpar o chão. Não, você ia adorar meus vídeos, meu filho: "Mãe, hoje eu vou fazer uma festa em casa. Eu posso?". "Pode. Claro. Amanhã eu vou fazer uma festa, e a casa tem que estar completamente em ordem, do jeito que você pegou. Não tem problema, pode fazer sua festa, E ele não faz. tem problema". Ele e os amigos todos, aí eu acordo, eles estão lá no outro dia, lavando louça, aí eu gravo: "Gente, olha como eu educo bem, eu educo ele e os amiguinhos, todos vão lá e estão lavando a louça, jogando os lixos fora, Mas ao e mesmo é tempo você super permite, olha que divertido". legal. E E você aí permitiu e que eu ele ouço fizesse a gente falando festa. assim: "Nossa, o meu filho só lava a louça na sua casa".
Mas o Igor não lava a louça no dia a dia, ele não faz isso. Mas se ele quer fazer alguma coisa, ele tem que fazer, lógico, né? Claro, Porque tem quem lógico. lave, ele trabalha, ele estuda, não tem tempo. Mas eu coloco essa responsabilidade para ele. E as mães adoram. E adoram, só que os pais ficam perdidos. É muito o que você fala, né, da autoridade sem autoritarismo. Eu acho que é isso. É dar os exemplos, é mostrar autoridade. Você falou uma coisa muito legal, de o filho sentir, você tem que ter coesão no que você fala. Eu mesmo sou uma mãe que às vezes, ouvindo a Camila falar, às vezes eu tenho altos e baixos, às vezes sigo de uma Mas é normal, forma. a gente sempre Também é é. Você vai assim. ouvindo, você vai falando, nossa, se sentindo já culpada, né? Porque você fala, às vezes eu sigo de um jeito, em outra oportunidade eu acho que não fui tão coerente, mas é muito bom essas ferramentas para a gente ir se policiando, né? E Caio, eu tenho uma pergunta para você, que é até uma pergunta pessoal. Não foi nem enviada pelas nossas seguidoras. Eu sou uma pessoa que trabalho também pra caramba, tenho uma vida, trabalho fora, uma vida muito Corrida. agitada, corrida. Tenho 2 filhos, uma de 6, um de 5 meses. Hum, E eu chego em casa, eu estou completamente, muitas vezes, não exausta. exausta, uma estafa, assim, exaurida mesmo. E você chega em casa, seu filho quer o quê? Atenção. Seu filho Criança? quer criança, vamos brincar. E tem dia que você não dá conta, eu não dou conta. Eu quero, assim, chegar, tirar minha roupa e ir para o banheiro, tomar um banho, descansar, mas a gente tem ainda que ver lição, organizar a rotina de casa, organizar o próximo dia. Mas tem muitos dias que, assim, a criança insiste tanto que você acaba sendo até uma má influência, né? Porque você, às vezes, numa brincadeira, você se irrita, você, né, fala um pouco mais alto. Nossas crianças, elas têm uma sensibilidade, uma competência para ter compreensão de que, olha, mamãe não está bem, mamãe precisa ficar sozinha. Vai ficar com seu pai um pouquinho, ou vai ficar ali, vai estudar, brincar sozinho um pouquinho. Eu sinto culpa por isso. É, eu acho que é importante, Amira, a gente trabalhar antes. Eu sempre falo isso em quase todos os episódios. Eu sempre tenho essa frase: não se vence a guerra na batalha, se vence na estratégia. Então, assim, não adianta a gente achar que no dia da maratona a gente vai conseguir correr 21K se você não correu o Você primeiro não um, preparou. 2, 3. Simples assim. Então, como é que você vai preparar os seus filhos, já que você sabe que em alguns momentos você vai chegar em casa cansado e não vai conseguir dar a atenção que, inclusive, você gostaria de dar. Não é porque não gostaria de Claro, dar, Antes. é que não claro. consegue. Então, como eu preparo o meu filho antes? Então, quando eu estou bem, eu preparo ele para o dia que eu não estou bem. Então, você vai ter conversas com ele que tem alguns momentos que você chega esgotada, que às vezes você fica cansada e você vai trocar suas experiências com ele. Fala, filho, olha, hoje a mamãe tá bem, então vamos fazer uma coisa que você queira. Então, aí você vai falar que hoje você consegue entregar aquilo que ele espera e que você gostaria, mas que vão ter momentos que você não vai conseguir. Só que você prepara ele para a falta no dia da abundância, entende? Tem muitos pais que não preparam. Aí no dia da escassez, a criança nem sabe por quê. Aí sabe o que acontece? A criança te leva ao limite, porque ela quer atenção. Aí ela percebeu que ela não vai pelo afeto, Exatamente. ela vai pela birra. E aí ela faz as piores birras quando você tá hiper cansado, porque é um jeito dela ter tua atenção, ainda que seja uma atenção negativa, que é a bronca, mas querendo ou não, você tá olhando, você tá interagindo, e a criança quer essa interação. Nossa, como eu já passei dessa, dessa fase aí faz tempo, né? Eu tô relembrando, mas eu tenho muitas amigas que estão, né, passando por esses momentos agora. Nossa, vai muito de encontro com o que a gente vê, né? É isso. Então, na verdade, é a falta do preparo antes. Antes. Então, assim, a mamãe hoje tá bem, por É exemplo, o talvez. preparo, na É, verdade, né? então, antes, por exemplo, um dia talvez você conseguiu ficar sem trabalhar, não trabalhou um feriado prolongado. Então, esse dia, Sophie, hoje é dia meu e seu, então nós vamos fazer tudo. Só que durante esse dia, você vai falar, filha, sabe que tem vezes que a mamãe chega muito cansada, que a mamãe tem trabalhos para fazer, e que às vezes a mamãe não tem paciência. Não é porque a mamãe não te ama, não é porque a mamãe não gosta de estar com você, mas tem hora que a mamãe não consegue. Então, assim como quando você estava aprendendo a nadar, que você queria nadar, mas você não conseguia, se afogava, não é porque você não queria nadar, é porque você não dava conta ainda. Tem hora que a mamãe também não dá conta, não dá conta. Deixar claro isso. Deixar claro isso. E essa construção, porque a gente gera empatia.
E os nossos filhos têm que saber que tem hora que a gente não vai dar conta. Outra estratégia, E que tá tudo certo não dar conta também, você né? pode colocar um filminho para vocês duas. Eu não tô conseguindo conversar, não tô conseguindo brincar. Usa telas de forma saudável, porque a gente até falou sobre um episódio sobre telas e os malefícios, mas aqui tem um momento legal para usar telas. Tô cansada, vou eu e meu filho assistir um filme junto. Talvez exija menos de você. Ele tá ali abraçadinho, ele tá vendo que você tá naquela companhia, e aí ele já se tranquiliza. Então, são estratégias que nós podemos utilizar, porque nós vamos falhar. A verdade é essa. Você vai falhar, eu falho, você falhou, e nós vamos falhar. Minha mãe Sim. falha até hoje comigo, mas ela também acerta várias coisas comigo e faz parte. A gente tem que tirar essa Do capa do ser filtro. humano, né? Sabe essa vida cheia de filtro que a gente vive? Todo mundo é nossa, todo mundo É, de que a gente tem que maravilhoso. ser. Nossa mãe maravilhosa, aquela que amamenta até 2 anos. E assim, sabe? Só aquele ideal. Que legal se você conseguiu. Que legal que você dá conta. Que legal que você não precisou. Você optou por não trabalhar e tem esse tempo. Mas tem outras realidades que não. E a vida é o que eu vou fazer dentro da minha realidade. Mas eu acho que de uma forma geral, a gente sempre vai falhar, porque Nossa. somos humanos, né? E sempre ter o Em sentimento todas de as culpa, áreas, né? e é como carregar isso, né? É o que fazer com isso, né? E, por exemplo, a Fábio falou uma coisa, eu sou a mãe de brincar, eu também sou, mas eu sei que a Mira já não é aquela mãe que gosta de ficar, às vezes, rolando muito. Ela mesma fala, nossa amiga, não é. Só que você tem outras habilidades, você gosta de ficar lá arrumando o cabelo da Sofia e ter a maior paciência do mundo. Talvez eu não tenha, bota um rabo na Alice e Uhum. já sai. Então, cada um vai encontrar os seus momentos com o seu filho, né? Eu Pra brinco gente isso, não ainda ficar. bem que eu sou mãe de menino. Eu já faço o rabo sem pentear o cabelo, já vou. Cada mãe tem o cuidado diferente, né? Tem a sua peculiaridade. Então, o que é importante é você encontrar esse momento e do nosso jeito e fazer com que Uhum. essa relação aconteça, sabendo exatamente onde a gente quer chegar. Se a gente souber, a gente não se perde. E isso, por isso que eu falei assim, eu acho que a gente, toda vez que vai com o filho para terapia, a gente tem que fazer terapia. Porque se a gente não se conhece, né? Porque daí você se conhecendo muito Ajuda bem. muito. Então, não significa que não precisa fazer terapia, não, mas significa que quanto melhor você estiver, Uhum. mais preparado. E eu quero aqui, já indo para os finalmentes, dizer que essa vida profissional pode nos ajudar. Como me ajuda? Sim, Eu me sinto melhor mãe porque eu trabalho. Eu, na minha realidade. Você não precisa trabalhar para se sentir, pelo contrário. Só que vai de cada um, né? o que é importante é, essa escolha é minha. E assume Uhum. para você. Isso. Eu escolhi trabalhar porque me faz bem. Eu escolhi ficar em casa porque me faz bem. E que bom, isso não é conta do seu filho pagar. Não joga para ele essa conta nem de você ter que trabalhar para bancá-lo e nem de você ter que não trabalhar para educá-lo. Então, entenda que nós precisamos bater no pé e falar, eu escolhi. E qual que é o problema da gente escolher? A gente tá todo mundo a medo de escolher, sabe por quê? Porque ninguém quer bancar a consequência da escolha. Exatamente. E essa geração que não quer bancar nada, todo mundo, não, eu faço por causa de você. Não, eu fiz por causa do outro. Não. A gente olha para você e faça as escolhas a partir de você. Mas Camila, eu não tive escolha. Então encontre prazer na falta de escolha, porque a nossa vida é nossa responsabilidade. Você é responsável pela sua felicidade, Fabi, não é ninguém, não é seu marido, não é seu filho. E Amira, eu sou. E eu preciso estar bem, porque eu só vou conseguir ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa profissional, se eu estiver bem. E quando a gente entender que é a partir de nós que nós transformamos e tocamos a vida das pessoas que nós amamos, se a gente entende isso, a gente muda o jogo. Fabi, nós estamos Que chegando pro lindo, né? final. Gente, não dá vontade de escrever uma terapia com ela hoje? Falar, quando que eu começo a minha sessão com você? Não dá vontade? Claro. Eu tô olhando aqui, eu falei, gente, passou as horas de uma maneira tão gostosa, né? E a Nossa, gente é muito conteúdo, né? É muito muito bom conteúdo. escutar, porque a gente, em todas as falas, a gente se apropria de alguma coisa que acontece com a gente Claro, mesmo, né? porque é tudo É que a coisas gente vive, é a do nossa realidade. cotidiano Não, e a gente faz terapia toda semana. Eu e a Mira, a gente é muito amiga e Uhum. quando
lancei o podcast, eu falei, não, eu preciso trazer uma pessoa que eu gosto, que me conhece e que pode trazer perguntas do público, mas também que conhece a minha Conheça história. você para poder fazer essa. Exato, esses gatilhos, Hum. e é muito gostoso quando a gente não precisa ser perfeita. A Mira me conhece no meu lado que as pessoas normalmente não conhecem na tela, mas é essa realidade, e essa firmeza, e essa coerência, eu acho que vai fazer com que a gente Isso ganhe o que você jogo. falou é muito gostoso. Nossa, tá até aquele você não precisar ser perfeita, Não. né? E você precisa repetir É. isso todas as vezes, você precisa se lembrar, porque querendo ou não, o mundo te vende o tempo todo que você Hum. precisa. Por mais que você pareça um jargão, né, não precisa ser perfeito, as pessoas falam isso, mas você tem que olhar para o espelho e falar isso para você de novo. Tudo bem ser 7 em Uhum. algumas coisas, e tudo bem. Eu sou 7 em várias coisas, e tá tudo bem. Agora tem algumas coisas que eu quero me dedicar mais, e as pessoas, por não saber qual é a prioridade, elas se perdem. Quais são as suas prioridades? E tem outras coisas, dá para ser 6, dá para ser 5, dá para passar de ano. E quando a gente entende que tá tudo bem, a gente relaxa, porque a ansiedade tem sido o mal do século, mas aí já é tema para outro podcast. Mas Nossa, eu vou ter que voltar. vai, Fá. Tem Fá, eu muito queria assunto. olha, eu quero super te agradecer Nossa, que pela sua gostoso. participação, adorei, acho que o público você ajudou muitas mães aqui na realidade, mostrando essa força, esse comprometimento, e eu tenho certeza que a sua história inspirou as pessoas. Eu gostei daquilo que eu ouvi, você está de parabéns, e que você continue assim, e que seu filho eu tenho certeza que tudo aquilo que você semeou no seu filho vai frutificar, e nós teremos um menino aí que pode ser e vai ser luz aonde ele passar. Parabéns. Amém. Ele já é, eu falo assim, hoje, quando eu vejo o Igor, eu falo: "Ele é melhor que eu". E Isso. quando eu ouço as pessoas falar dele, eu falo: "Ele é melhor que eu". E isso é muito bom, né? É um orgulho, né? Porque a gente tenta tanto ser bom, fazer tudo tão perfeito, ser tão bom naquilo que a gente faz, aí você vê ele e fala assim: "Mas ele é muito melhor que eu", E esse né? é o nosso maior projeto. E eu aprendo tanto com ele, né? É maravilhoso. Nosso maior projeto. É o que É vai o dar. maior projeto, É. assim, qual que é o nosso maior legado para a humanidade? Não são Isso, os é o que a gente negócios, vai deixar, né? o que nós vamos deixar, É. nosso filho é o nosso legado. E é uma responsabilidade muito grande tê-los. E realmente se comprometer com essa educação. Não é mais fácil dar o celular. Como você Uhum. te falou, É. você fica com o seu filho reclamando, aí ele reclama uma, ele reclama duas, é porque todas as mães dão. Seria muito mais fácil, prático. E muitos vencem, a gente só reclamando, É, né? não, dá o celular, igual nessa situação que você colocou, que todas as outras mães deram e só você que não. Só que não vai pelo caminho mais fácil, Não. porque a conta chega. A conta chega. Então, você precisa saber que nem sempre o caminho mais rápido e fácil é o que vai te levar para onde você sonhou. Então, super Obrigada obrigado, Fá. também. Obrigada eu pelo convite. Obrigada a você Obrigada a também. Que você, prazer parabéns revê-la. pela mãezona, sucesso pro Parabéns para filhote, vocês, parabéns para parabéns vocês que para estão nós, nessa eu fase acho. aí, né? Nossa, olha, eu 3 vou te filhos, falar. 2, que não é fácil e muito obrigada. Fiquei muito feliz, foi um aprendizado enorme, Que uma delícia esse troca muito bate-papo, né? maravilhosa e obrigada a você que está em casa também. Me acompanhe um pouquinho nas minhas redes sociais, lá no Instagram, @Fabiana Teixeira Oficial, vou ficar muito feliz de ter vocês. Para ver outras coisas, tá? Na mas assim, para aprender mais, é com a Camila, né? Não, mas Com siga, porque olha, eu achei certeza. que os conselhos aqui, a vida real A tá vida real gritando. aqui É tá isso de aqui. É. parabéns, né? Firme, vai com certeza um A gente filho precisa de um pouquinho mais de com firmeza. muito sucesso. Verdade. Mirinha, Que obrigada. bom, eu fiquei até Obrigada. mais aliviada, eu falei: "Nossa, será que eu vou tomar zero?" Eu que agradeço, que delícia de bate-papo. E eu quero falar para vocês, envie suas dúvidas, o que tema que vocês querem saber. Eu acho que isso daqui é um bate-papo, uma consulta numa terapia que a Camila pode ajudar tantas pessoas. Continue nos enviando as suas dúvidas, as suas perguntas, os seus casos, que a gente vai esclarecendo aqui para vocês. Eu quero super agradecer você que nos acompanhou até aqui e dizer que para o próximo passo, para nós equilibrarmos a nossa vida profissional e pessoal, nós temos várias ferramentas. Primeiro, aprenda a ter um caso de amor consigo mesmo. Se conheça, se mapeie aquilo que te faz prazer e seja autêntico com a sua identidade.
Segundo, não esqueça que nós temos que ter coerência na educação com os nossos filhos. Se você não sabe para onde você quer levá-lo, quais são os valores, aquilo que é importante, e negociar, você fica perdida, porque a mãe do fulano faz, o ciclano não faz, a sociedade fala isso, aí a pesquisa fala outro. Olhe para o teu filho, para que o próximo passo você tenha compromisso com a sua história, porque a maneira como você se constitui enquanto ser humano vai determinar muito da maneira como o seu filho vai ser constituído. Porque você não só ensina pelo aquilo que você fala, você ensina por aquilo que você é. E a pergunta que eu quero te deixar é: como você tem se construído? Qual é o compromisso que você tem tido com a tua história? Tenha sonhos para que também os seus filhos possam sonhar. Compartilhe os seus fracassos, fale das suas limitações. Lembra que nós preparamos os nossos filhos para a escassez e na abundância. Então, quando você estiver bem, quando você estiver tranquilo, fale das suas fragilidades, fale das suas limitações, fale das suas dores, porque você também estará preparando os seus filhos quando você não conseguir suprir todas as suas carências e todas as suas demandas. E quando nós construímos esses ensinamentos e essas práticas, nós damos o próximo passo para termos uma vida cada vez mais saudável, inteligente e feliz. E eu te espero no nosso próximo passo. Beijo!